Glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém? Amém. Podemos assentar. Muito obrigado. Motivo de muita alegria estar com os meus irmãos aqui esta noite. Quero exaltar o santo nome do Senhor, que mais uma vez nos dá a oportunidade de estar em sua casa, em sua presença, e podendo estar fazendo uso da sua santa, bendita e poderosa palavra. Quero aqui exaltar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Fernando, uma pessoa querida, abençoada, que Deus tem colocado na liderança desta casa. Deus seja louvado no pastor Fernando, como também de toda a sua família, e da liderança aqui do departamento missionário, que nos externou esse rico convite. Deus seja louvado, é bom estar com vocês, como também pela vida dos meus companheiros de seminário, que aqui nos acompanham, a Lia, que está aí, da Argentina, Deus abençoe, Diego Loyola, do Maranhão, Bacabal, Deus seja louvado pela sua vida. Meus irmãos, estamos num culto missionário. Diga missionário. Missionário. Não diga forte, diga missionário. Missionário. Então vamos a uma palavra missionária aqui esta noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que é um texto conhecido pelos irmãos. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, está escrito assim: E disse-lhes, palavras de Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados, e só quem pode digam amém. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o mundo clama por missões. O mundo está especialmente necessitado de pessoas que cumpram o ID de Jesus. E o que é interessante dizer é que o nosso Deus, Ele é o maior interessado no cumprimento desta missão. O nosso Deus, Ele é um Deus missionário. Dentro da Bíblia Sagrada, nós podemos observar pelo menos dois modelos de missões. O modelo do Antigo Testamento, que fora instituído pelo próprio Deus, e o modelo do Novo Testamento, que fora proposto pelo próprio Jesus. No Antigo Testamento, no capítulo 12 do livro Gênesis, quando Deus chama Abrão para o início da nação hebraica, o Senhor ali, Ele propõe o primeiro modelo missionário, quando no versículo 3 do capítulo 12, Ele diz assim: Em ti serão benditas todas as nações da terra. O primeiro modelo missionário é a partir da nação hebraica, aonde as pessoas teriam um contato com Deus, a partir do momento que se aproximasse da nação hebreia. A única forma
de se achegar a Deus e de conhecer a Deus era através da nação de Israel, que se inicia no capítulo de número 12 do livro do Gênesis. Era como se a nação fosse um imã, atraindo as outras nações a ela. E a partir do momento que se chegasse até Israel, assim teria um contato com Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Já no Novo Testamento, há um novo modelo missionário. Jesus Cristo disse no capítulo 16, e versículo 18 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, ele disse assim: eu edificarei a minha igreja. Neste momento da história, ele está implantando um novo estilo missionário, diferente do Antigo Testamento, quando as pessoas tinham que vir até Israel. Agora é de forma contrária. Ao invés de as pessoas virem até o povo do Senhor, agora é o povo do Senhor que vai até as pessoas. Quando no versículo 15 do capítulo 16 de Marcos, ele disse assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, agora não são as pessoas que vêm até nós para receber a palavra de Deus, mas é nós que precisamos ir até as pessoas e anunciar a palavra do Senhor. E deixa-me iniciar dizendo que esse ide do Senhor Jesus não é uma opção. O ide do Senhor Jesus não é uma questão de escolha. Eu sou crente, eu aceitei a Jesus, tudo bem, eu gosto de sentar na cadeira da igreja, todo domingo participar de um culto, ouvir uma mensagem, e com isso eu fico satisfeito. Não, o ide do Senhor não é uma decisão, não é uma escolha, não é algo que você pode decidir fazer ou não. O ide do Senhor Jesus é um mandamento: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É interessante destacar o verbo que Marcos traz, o verbo pregai. Marcos ele vai se utilizar dessa expressão ao longo do seu evangelho pelo menos 14 vezes. Dentre os evangelistas, ele é o que mais gosta de usar a expressão pregar. Outros dois evangelistas, Mateus e Lucas, utilizam-se apenas 9 vezes desta expressão pregar. Marcos ele gosta de enfatizar que Deus sim cura, Deus sim faz milagres, prodígios e maravilhas, mas Deus também está interessado em cuidar do espiritual das pessoas. As pessoas estão necessitadas não só de uma mudança física, mas também interessadas de uma mudança espiritual. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos para pregar, ensinou os seus discípulos a pregar, e agora aqui no versículo 15 ele diz para os seus discípulos: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. O que é interessante dizer é que esse ide do Senhor Jesus, ele tem alguns resultados, e eu gostaria de destacá-los aqui esta noite. Ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O primeiro resultado do ide de Cristo é que quando a igreja vai, quando a igreja anuncia, quando a igreja fala deste evangelho, há salvação. E deixa eu falar algo para a sua vida esta noite. Este resultado, quando a igreja vai, as pessoas são salvas, são alcançadas por Jesus. Esse resultado aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida e também vai acontecer naqueles que estão na sua casa. Mas há mais resultados. Ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios. Queridos, nós vivemos hoje
em uma sociedade amarrada por demônios, em uma sociedade totalmente dominada por demônios, em uma sociedade presa pelo mal. Mas Jesus disse que aqueles que cumprirem o seu ide expulsarão demônios. Você cumpre o ide? Você cumpre o ide do Senhor Jesus? Então, se você cumpre, aonde você for, aonde você estiver, demônios terão que sair. Falarão novas línguas, poder de Deus, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, eu os curarão. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui esta noite. Aonde estão esses resultados que Jesus está falando a partir do versículo de número 17? Aonde estão esses resultados? Salvação, demônios sendo expelidos, pessoas falando novas línguas, pessoas experimentando o sobrenatural de Deus, porque quando o texto diz assim, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, ele está dizendo, o sobrenatural vai acontecer. Eu peço a sua máxima atenção, que eu vou entrar na mensagem agora. Aonde estão os enfermos sendo curados? Porque a coisa mais rara de ver hoje na igreja, e o que mais causa escândalo, é você observar um endemoniado cair no meio da igreja. Metade dos obreiros foge. E aqueles que não fogem têm que botar a mão e ficar quase uma hora tentando expulsar. Aonde estão os milagres nas nossas igrejas? Mas amados, o que eu acho interessante nesse texto é que a pergunta de dizer aonde estão os milagres, aonde estão os resultados, é uma pergunta incorreta. Sabe por quê? Porque o texto diz que estes sinais seguirão, ou seja, estes sinais é para quem cumpre o ide. Então a pergunta não é onde estão os sinais, a pergunta é onde estão os que cumprem o ide. É aqui que eu quero começar a minha mensagem dessa noite e dar um tema para a mesma. Aonde estão os que cumprem o ide? Aonde estão as pessoas dispostas a cumprir o ide do Senhor? Porque é muito fácil a gente apontar, a igreja não tem mais poder, a igreja não tem mais glória, não vejo mais milagre, não vejo mais cura, não sinto mais Deus. Porém ninguém está disposto a observar que esses sinais seguirão para haver milagres nessa casa, para demônios serem expelidos, para
se utiliza aqui de uma expressão grega chamada eclesia. Essa expressão grega quer dizer assembleia. Deixa eu fazer você entender aqui esta noite. Quando uma cidade estava em crise, quando uma cidade estava necessitada ou em risco de algo acontecer, eles convocavam exatamente a eclesia, que era uma assembleia. Eram pessoas importantes da época que se reuniam fora da cidade para arquitetar planos para melhorar a cidade. Agora deixa eu te dizer uma coisa: a nossa igreja, infelizmente hoje, não é mais a eclesia que Jesus está falando, uma sociedade ou uma assembleia de pessoas preocupadas com a cidade. Infelizmente, igreja hoje tornou-se símbolo de apenas um clube social, um momento de domingo que a gente passa, um momento especial. Alguém, um artista famoso até disse: olha, eu todo domingo vou à igreja. Por quê? Porque hoje em dia virou moda ir à igreja, virou moda ser gospel, virou moda ser evangélico, vir à igreja, ouvir uma mensagem, fechar os olhos, levantar a mão, chorar, se emocionar, voltar para casa contente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus edificou a sua igreja, ele está falando sobre eclesia, e eclesia são pessoas preocupadas não com aquilo que acontece aqui dentro, mas são pessoas preocupadas com aquilo que acontece lá fora, pessoas que se reúnem aqui dentro, mas para influenciar lá fora. Deus não te chamou somente para este momento aqui dentro, mas Deus te chamou para influenciar lá fora. É uma igreja para além das quatro paredes, é uma igreja para além deste momento lindo que nós estamos aqui, é uma igreja para além de um microfone, é uma igreja para além de um púlpito, é uma igreja que influencia lá fora. E o mundo hoje, meus irmãos, vamos para a realidade do mundo hoje. Se você for fazer uma rápida pesquisa sobre a realidade da difusão do nosso evangelho, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai. Eu acho interessante que essa expressão pregai, ela às vezes é confundida no nosso tempo. Alguém quando lê assim pregai, logo diz assim: eu tenho que comprar uma gravata, um terno, tenho que comprar um sapato de plomo, uma roupa de crente, tenho que andar com uma Bíblia grande e dizer: eu sou pregador do evangelho. O sentido mais fiel do texto aqui para pregar é anunciar. Sabe qual é o seu púlpito? Não é apenas este púlpito belíssimo aqui. Seu púlpito é o seu colégio, seu púlpito é a sua faculdade, seu púlpito é aonde você trabalha. Cada pessoa que Deus colocar no seu caminho é uma oportunidade de você anunciar o evangelho. Quantos podem adorar a Deus por essa palavra? E fazendo uma rápida pesquisa, eu encontrei uma fala extraordinária que diz assim: há mais de 2.000 povos do mundo sem conhecimento do evangelho. Só que vai mais profundamente: cerca de 3.000 línguas sem um verso bíblico em seu idioma, e mais de 2 bilhões de pessoas que não sabem o que quer dizer o nome Jesus. Você tem noção que existem pessoas no mundo hoje que nem sequer imaginam o que é Bíblia, nem sequer imaginam o que é Jesus, nem sequer conhecem o plano da salvação? 2 bilhões. E Deus te deu o privilégio de, nesta noite de domingo, dia das mães, talvez um dia que alguém disse: hoje eu vou ter que descansar, mas Deus te deu o privilégio de você estar aqui esta noite, sentado neste banco, ouvindo exatamente sobre este Jesus. Mas tem pessoas que vão dormir esta noite, vão levantar pela manhã, vão passar mais um dia e não vão saber ainda o que é
o nome Jesus. Aí você diz assim, pregador, mas isso é fora do Brasil. Fato. Mas existem realidades dentro do nosso Brasil. Existem dentro do nosso Brasil pelo menos 8 segmentos menos evangelizados e que não têm acesso à palavra de Deus. Alguém quer ouvir diz amém? Amém. O primeiro segmento é o segmento dos indígenas. Olha que interessante. Há mais de 117 etnias sem a presença de nem sequer um missionário dentro do Brasil. Existem pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. Dentro do nosso Brasil, existem índios que morrem todos os dias, sem saber, sem nunca ter contato e saber quem era Jesus. Existe o segundo, os ribeirinhos. Na bacia amazônica há 37 mil comunidades ribeirinhas. Sabe o que é 37 mil comunidades? E nenhum missionário para visitar essa gente. Aí você diz assim, pregador, o que a gente faz? O que eu devo fazer? Com quem que Deus conta nesse tempo? Deus conta com você. Vou repetir. Deus conta com você. Há um terceiro, os ciganos. Quantos não viram ciganos aqui em Blumenau? Ciganos? Muitos. Há cerca de 700 mil ciganos calou no Brasil. Enfim, isso aqui é uma longa informação. O quarto, os sertanejos, que temos lá no Nordeste brasileiro. Há mais de 6 mil assentamentos sem a presença de missionários. Isso é dentro do Brasil. E a igreja brasileira hoje é a que menos investe em missões. Eu gostaria de dizer uma verdade aqui essa noite. Às vezes a gente diz assim, é culto do departamento missionário. Permita fazer uma correção aqui. Eu acho que departamento não missões não deveria ser um departamento da igreja. Missões é a igreja inteira. Não é possível apenas 2, 3, uma liderança e um pastor fazer missões. Missões é algo dado para a igreja fazer. Quinto, os quilombolas. Meu Deus, tem muita informação sobre eles aqui. São mais de 3 mil somente reconhecidos no Brasil. Agora isso aqui é interessante. Sexto, os imigrantes, ou seja, pessoas que vêm de fora. Jesus disse assim, ide por todo o mundo. Você sabia que o mundo está presente dentro do nosso Brasil? Se você for para algumas cidades aqui do nosso estado, você vai conhecer pessoas que literalmente são italianas, alemãs, pessoas que vieram da Europa, ou seja, pessoas que vieram do mundo inteiro. E Deus está contando com você para ir até essa gente. É difícil agora, Deus agora, né, irmãos? É difícil. 7. Surdos ou com limitação de comunicação. Isso aqui é uma classe esquecida pela igreja. Poucas pessoas hoje investem na igreja com alguém para ficar do lado e comunicando o evangelho através da... Como é o nome? Linguagem de Libra. Porque às vezes a igreja talvez não se preocupe com isso. Diz assim, mas Deus ajuda, não. A gente tem que investir e alcançar essa gente. Tem uma moça lá da sede, que ela está estudando Libras para poder traduzir o culto na sede. Ela foi lá dar aula para a gente de Libras lá no CTM. Achei muito interessante isso. 8º, isso aqui é dentro do Brasil. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres
muita mesmo. Gente que para você ter acesso tem que atravessar segurança, gente de difícil acesso. E nós não temos pessoas para evangelizar essa gente. Aí você diz assim, mas eles não precisam. Como assim não precisam? Eles precisam. Assim como os pobres dos pobres também precisam. Existe um lugar lá no Rio Grande do Sul, se não estou enganado, chamado Cidade das Flores, que de flores não tem nada. Se você procurar na internet você vai ver. É um lixão que tem lá naquele lugar, pastor, aonde vivem muitas famílias naquele lugar. Um estado deplorável. Nós estivemos vendo um vídeo desse lá no CTM, foi um momento de lágrimas. Muitos alunos choraram ao ver a situação daquele povo. Sabe como aquele povo se alimenta? Não é simplesmente daquilo que eles acham no lixo. Se fosse isso, eles estariam no lucro. Eu vou te explicar o porquê. Existe um povo naquela região que é tão pobre, pastor, mas tão pobre que nem reciclar eles podem. E existe um cara que ele é um pouco menos pobre. Não é que ele não é pobre, ele é um pouco menos pobre, que ele tem uma casa e ele tem um chiqueiro de porcos. E ele vai procurar no lixo comida para os seus porcos. E no vídeo isso mostra. Se você for para a internet vai ter. O Diego acho que lembra disso. Ele pega a vagem, que se fala lavagem, não sei o nome daquilo. Ele reúne a comida para os porcos. É no Brasil, gente. No Brasil. Leva para os porcos. Fecha a porteira. E quando os porcos se alimentam, forma-se uma fila na porteira dos porcos. E aquela fila vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando os porcos acabam de comer e sobra, o dono dos porcos vai lá e abre, e o pessoal vai como se fosse uma picanha, comer aquele negócio e vai correndo e se joga. E quem pegar primeiro come, quem não pegar, fica sem comer. Meu Deus. Será que vem de Deus uma situação dessa? O povo preso. E é no Brasil. É na nossa nação. É na nossa casa que está acontecendo isso. A pergunta é: onde estão os que cumprem o ID? Pregador, mas o que eu preciso para cumprir o ID? O que eu preciso para ser um instrumento de avivamento de Deus nesse tempo? Dentro da história da igreja, nós podemos observar muitas histórias interessantíssimas de grandes avivamentos, proporcionados pelas pessoas mais na contramão da lógica que se fosse eu não iria colocar como instrumento de avivamento. Mas Deus coloca. Quando eu me lembro da história de William Seymour, em 1906, lá na conhecida Rua Azusa, por que não dizer avivamento da Rua Azusa? William Seymour foi um homem usadíssimo na mão de Deus, proporcionou um reavivamento do chamado Pentecostes, o falar em línguas, que estava adormecido na igreja, não se acreditava mais nisso dentro da igreja. Mas William Seymour, dentro do seminário, é batizado com o Espírito Santo, e ele abre uma big church na Rua Azusa, um poder extraordinário. Pessoas a quarteirões da igreja eram caídas e demoniadas pelo poder de Deus que estava naquele lugar. William Seymour, em 1906, foi um instrumento de Deus naquela cidade. Mas quem era William Seymour? Escute-me e entenda o que eu quero dizer aqui esta noite. Um homem da cor negra, e deixa eu dizer isso para você. Nesse momento da história, na América, era um povo extremamente racista. E William Seymour era negro. Para você ter uma ideia do racismo, William Seymour, quando fazia faculdade, ele precisava fazer pelo lado de fora e assistir pela janela a sala de aula. Negro, excluído, cego de um olho. Foi esse homem que Deus escolheu para o grande avivamento. Um homem que quem olhava para ele dizia assim: não vale nada, não vale nada, nem fazer faculdade dentro da sala de aula pode, vai ficar fora, você não vale nada, Deus não te quer, você é esquecido. Mas Deus escolheu o William Seymour. Quando dois jovens vêm da Europa para os Estados Unidos da América, e através do ministério
nós pertencemos hoje, mas tudo isso porque um homem lá na América disse: eu estou disposto a cumprir o ID de Jesus. Aleluia. Fique de pé comigo essa noite. Glória a Deus. Deus quer te usar nesse tempo. Aleluia. Deus quer te usar nesse tempo. Quando Jesus Cristo disse ide, Ele está falando sobre uma disponibilidade que você precisa ter para ouvir este mandamento. E Ele prometeu que sinais iriam acontecer. Às vezes a gente olha e diz assim: Deus, eu vou lá naquele lugar, vou fazer tua obra, eu vou evangelizar, mas vai na frente, faz alguma coisa. Não. O texto diz que os sinais seguirão aos que creem. Você quer ver Deus fazendo milagres? Você quer ver verdadeiramente este bairro ser impactado pelo poder de Deus? Você quer ver pessoas sendo libertas do maligno? Você quer ver milagres acontecendo nessa casa? Seja o primeiro, seja um dos que cumpram o ID do Senhor. Eu quero orar por vocês esta noite. Estamos num culto missionário. Quero chamar aqui na frente neste momento pessoas que dizem assim: eu quero ser um instrumento de Deus, de avivamento neste bairro. Eu quero fazer uma aliança forte com Deus hoje. E no meu serviço, no meu colégio, na minha faculdade, eu não sei, no seu dia a dia, na sua rua, na sua casa, para os seus vizinhos, que eles se tornem um culto de Deus para a sua vida, dizendo: cada pessoa é uma oportunidade de eu anunciar este evangelho. Eu quero orar por você. Talvez essa mensagem que eu estou pregando não era a mensagem que você queria ouvir. Eu ouvi uma mensagem mais light, pregador, mas é a mensagem de Deus, pessoal. Olha, isso aqui é bonito, meu pastor Fernando. Isso aqui é lindo. Um obreiro disposto a cumprir o ID. O ID não é uma opção, é um mandamento. Deus está te chamando à responsabilidade. Deus está convocando uma igreja para a mudança desta sociedade. Deus está convocando a sua eclesia, a sua assembleia de pessoas que se reúnem para influenciar a cidade, na cidade. Pessoas que não fiquem presas a quatro paredes. Pessoas que não fiquem com a sua mensagem restrita a um ambiente, mas pessoas que reflitam a glória de Deus nas ruas dessa cidade. Que aconteça na sua vida como aconteceu no ministério de Eliseu: ali vai um homem de Deus. Que aconteça na sua vida como Jesus, aonde ele ia, a multidão cercava dizendo: eu quero uma palavra. Porque Jesus disse: aqueles que virão após mim, obras maiores farão. Obras maiores farão. Se ele curou um leproso, você vai curar dois. Se ele curou um cego, você vai curar no mínimo dois. Obras maiores farão. Eu creio nisso. Eu creio. Paulo disse: o evangelho que eu prego não se detém a belas palavras, mas o evangelho que eu prego é poder de Deus. Esse evangelho é poder.
Jesus, receba agora. Em nome de Jesus, receba agora autoridade. Em nome de Jesus, receba agora autoridade. Receba agora autoridade. Receba a autoridade de Deus agora na tua vida. Receba o poder de Deus na sua vida. Receba a autoridade do Senhor na sua vida. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, comece a glorificar a Deus. A presença de Deus está destacada esta manhã. Seja batizado do Espírito Santo, seja renovado por Deus. O replay show narabaca sobre andaraia, elebre de calavassori naragalho, o rabacalabaturi naracalamanda xanderébia, erebidori narabacalamanda rabachuri naragalho, erebri calamanda xandarabacalama. Cheia as